Vamos aqui, Pai do Senhor e boa noite primeiro, né? Vamos tentar aqui montar um pensamento, tendo como por base um versículo bíblico que se encontra no livro de Provérbios. Livro de Provérbios, capítulo 29, 18. Livro de Provérbios, capítulo 29, o 18, que diz assim: Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Repetindo, não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Então, quando você lê aqui, a gente lê esse texto, e a gente vê a palavra profecia, o que a gente vai entender aqui como profecia? É a vontade de Deus revelada. Ou seja, não havendo a vontade de Deus não sendo revelada, a tendência é o povo se corromper. Então, no caso aqui, o que a gente entende como vontade de Deus revelada? É a vontade de Deus revelada, seja por intermédio da palavra escrita, ou então do ministério profético, o dom de profecia, a palavra sendo ministrada, né? Então, essas são as maneiras pelas quais a gente entende que a palavra profética ela pode ser colocada em ação, né? Ela pode ser ministrada, a vontade de Deus pode ser revelada para mim e para você, seja por intermédio da palavra escrita, ou então por intermédio, né, da palavra falada, daquilo que é anunciado por intermédio da voz de alguém, né? Então o texto aqui está falando o seguinte: sempre que a vontade de Deus é revelada, a vontade de Deus ela não é revelada, ela não é transmitida, a tendência é o quê? É o povo se corromper. Aí, quando a gente diz aqui, as coisas desandarem, entenda como corromper. O povo se corrompe em que sentido? As coisas desandarem, né? O povo se autodestruir, né? Haver uma degradação, né? Então, a gente faz surgir uma pergunta quando a gente faz essa afirmação. A vontade de Deus não sendo revelada, a tendência é as coisas desandarem. Aí vai surgir a pergunta: o que leva a vontade de Deus, a profecia, ela ser extinta, né? Ela deixar de ser anunciada? Existem os fatores que vêm a contribuir para que a profecia, no caso aqui, a palavra revelada, ela não venha a ser pronunciada, ela não venha a chegar ao conhecimento das pessoas. Existem dois fatores. E qual é o primeiro fator que contribui para que a vontade revelada de Deus ela não venha a alcançar as pessoas? A primeira qual é? É o desprezo. É o desprezo pela mesma, né? A gente vai achar isso aonde? Em Romanos capítulo 1, 28. Romanos 1, capítulo 28 diz o quê? Romanos 1, 28 é um dos fatores que levam a profecia, a palavra de Deus, a vir a ser destruída, né? Romanos 1, 28 diz assim: E como eles não se importaram de ter o conhecimento de Deus, assim Deus o entregou a um sentimento perverso, para fazer coisas que não convêm. E como eles não se importaram de ter o conhecimento de Deus, ou seja, um dos fatores que vai fazer com que a profecia ela venha a assumir, a não atingir mais as pessoas, qual é? É o fator humano. Aqui o texto está dizendo o seguinte: e como eles não se importaram de ter o conhecimento de Deus, ou seja, é um desprezo pela palavra, é o desprezo pela vontade revelada de Deus. Sempre que a vontade de Deus revelada ela é desprezada, a tendência é o quê? Ela vinha a desaparecer, né? Aí a gente vai também saber para onde? 1 Tessalonicenses faz parte também, é um conjunto de fatores. O 1 Tessalonicenses 5, o 19 e o 20. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 5, o 19 e o 20. Vai dizer o seguinte, Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 5, 19 e o 20. Vai dizer o seguinte: Não extingais o espírito, e não desprezeis as profecias. Olha aí, a partir do momento que a pessoa despreza as profecias, a tendência também é o quê? O Espírito Santo de Deus vinha a ser sufocado. Porque a gente já viu que o Espírito Santo de Deus ele também se manifesta por intermédio da palavra escrita. E sempre que a palavra escrita ela é desprezada e colocada de lado, a tendência é o quê? O texto está dizendo, e não extingueis o Espírito, não desprezeis as profecias. E a gente entende que no Novo Testamento, quando você fala de profecia, você tanto está falando da questão da manifestação do dom de profecia, porque é um dom ainda que ele ocorre, sim, por intermédio da ação do Espírito Santo, como também pela sua palavra, que foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, sempre que as profecias são desprezadas, a tendência, automaticamente, é a palavra de Deus assumir, né? E qual é o outro fator que vem a contribuir para que as profecias elas venham a deixar de, vou usar essa expressão aqui, a deixar de existirem, né? A outra a gente vai encontrar lá em Romanos. O primeiro o primeiro fator qual foi? É o fator humano, não quer concernente o quê? O ouvinte. O ouvinte não quer ouvir.
né? E como não se importaram de ter o conhecimento de Deus, Romanos capítulo 1, versículo 28, e como eles não se importaram de ter o conhecimento de Deus. Ou seja, o primeiro fator é o fator do ouvinte, que não quer ouvir a profecia. Ele ignora a profecia. E o segundo fator qual é? A gente vai achar lá em Romanos capítulo 10, Romanos 10, do 13 e o 14. Romanos 10, o 13 e o 14. Que diz assim, ó. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E o versículo 14. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? O primeiro fator que vem a contribuir para que a profecia venha a ser extinta é o fator do ouvinte. O ouvinte não quer ouvir. E o segundo qual é? É a omissão por parte daqueles que estão pregando. Olha o que é que o texto em Romanos capítulo 10, versículo 14 diz. Ó. E como ouvirão, se não há quem pregue? Então o texto aqui está fazendo uma pergunta. Como é que as pessoas vão ouvir a palavra de Deus? Elas vão ouvir a profecia se não tem quem pregue? Então o primeiro fator que vem a contribuir para que não haja mais profecia, qual é? O fator do ouvinte que não quer ouvir, e como eles não se importaram de ter o conhecimento de Deus, Romanos capítulo 1, versículo 28. E o outro fator qual é? É o fator de quem prega. Né? A omissão por parte daqueles que pregam. A pessoa não quer mais pregar a palavra de Deus em sua totalidade. E é legal que quando a gente vai para Mateus, capítulo 28, Jesus vai dizer uma coisa assim, ó. Mateus capítulo 28, vai dizer o seguinte, ó. Portanto, o 28, 19, portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O 20, do capítulo 28 de Mateus, o versículo 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Né? Ou seja, o outro fator que vai contribuir para que não haja mais profecias é o fator o quê? A omissão por parte daqueles que pregam. A pessoa não quer mais pregar o evangelho em sua totalidade, então automaticamente não há mais profecias. O primeiro fator que vem a contribuir para que não haja mais profecias, resistência por parte daqueles que ouvem. E o segundo qual é? Omissão por parte daqueles que pregam. Né? Irmão, e o que é que leva uma pessoa muitas vezes a não querer mais ministrar a palavra em sua totalidade? Né? São muitas as razões. Uma delas também é o medo por causa da resistência. Né? Às vezes a pessoa está inserida em um contexto onde nem todo mundo quer ouvir aquilo que está sendo ministrado, a palavra. As pessoas fecham o coração e por causa disso muitas pessoas se sentem a palavra, intimidadas. Né? Se sentem intimidadas e não querem mais ministrar a palavra. Né? Então a gente montou aqui um pensamento. Né? Um pensamento tendo como por base o livro de Provérbios, capítulo 29, né? Que diz assim. Vamos só repetir aqui o versículo, né? Provérbios capítulo 29, o versículo 18, que diz assim: não havendo profecia, o povo se corrompe. Né? Os dois fatores que vêm a fazer com que não haja mais profecias. O primeiro qual é? É o fator do ouvinte, que não quer ouvir. E o segundo fator é o fator de quem prega. Né? A pessoa não quer mais pregar a mensagem em sua totalidade. Né? Então que Deus em Cristo continue abençoando a nossa noite. Em nome de Jesus. Amém.